Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é cada vez mais central e complexo na nossa prática na atenção primária à saúde: a atenção domiciliar ao idoso. E aqui não estou falando de uma simples visitinha, não. A gente vai desdobrar essa modalidade de cuidado, sabe? Desde lá dos fundamentos na política do SUS até chegar no fino do raciocínio clínico, do manejo prático do dia a dia. E já lança uma provocação. Será que estamos mesmo aproveitando todo o potencial terapêutico que o domicílio oferece? Ou, no fundo, a gente só está empurrando o modelo do consultório para dentro da casa do paciente? E para a gente começar com o senso de urgência que o tema pede, olhem bem para este número: 41 milhões. Essa é a projeção da população idosa aqui no Brasil para 2030. Isso significa que estamos diante de um envelhecimento populacional, assim, galopante. E o que isso quer dizer na prática clínica? Não é só mais paciente com hipertensão e diabetes, não. É muito mais paciente com multimorbidade, com síndromes geriátricas clássicas, fragilidade, sarcopenia e com uma complexidade de cuidado que, vamos ser sinceros, desafia totalmente aquele nosso modelo de consulta de 15 minutos. É exatamente nesse ponto que a atenção domiciliar entra como uma estratégia clínica, sabe? Uma alternativa super inteligente. A gente precisa começar a pensar seriamente em deshospitalização. E por quê? Porque o hospital, claro, é essencial nos quadros agudos, mas para o idoso frágil, ele é um ambiente de altíssimo risco. É o gatilho clássico para a tal da cascata iatrogênica. O risco de delírio, de pegar uma infecção hospitalar por um germe multiresistente, de desenvolver lesão por pressão, de perder funcionalidade porque ficou parado na cama, é gigante. Já o domicílio, por outro lado, traz a humanização, fortalece o vínculo com a família, estimula a autonomia e, claro, garante a continuidade do cuidado. A casa vira de fato um espaço terapêutico. Para a gente organizar o nosso raciocínio, vamos seguir essa agenda aqui, tá bem? A gente começa nos fundamentos, depois passa pelo papel central da APS e aí vamos detalhar as modalidades de cuidado. E olha, esse ponto é chave não só para a prática, mas cai direto em prova de residência. Na sequência, a gente mergulha na avaliação e no planejamento e fecha com prevenção de intercorrências e olhar para o cuidador. Ok, então vamos lá. Direto para os fundamentos. É importantíssimo a gente entender uma coisa. A atenção domiciliar não é um favor, não é uma gentileza do profissional. Dentro da rede do SUS, ela é uma modalidade de cuidado formal, bem estruturada, com objetivos, com princípios e, muito importante, com financiamento definido, exatamente como atenção de urgência ou atenção ambulatorial especializada. E essa aqui é a definição oficial do Ministério da Saúde. Percebam a abrangência disso. Não é só para tratar a doença. O que a gente pode fazer no domicílio? Praticamente de tudo. Dá para fazer promoção, como vacinar um paciente acamado, prevenção, como avaliar o risco de quedas em casa, tratamento, como manejar uma insuficiência cardíaca que descompensou, e reabilitação, como no acompanhamento de um pós-AVC. É um cuidado completo, integral mesmo. E esses princípios aqui, eles são o coração da nossa prática. A integralidade nos força a olhar o paciente em todas as suas dimensões. A humanização aqui é a base de tudo. Entender que a gente está entrando num espaço sagrado, que é a casa do outro, e a gente precisa respeitar os códigos, a cultura daquela família. O vínculo é talvez a ferramenta terapêutica mais poderosa que a gente tem. E no fim das contas, nosso objetivo é sempre estimular a autonomia, tanto do paciente quanto da família. Certo. Agora, onde a atenção primária entra nessa história? Se a atenção domiciliar é essa modalidade de cuidado, a APS, e mais especificamente a Estratégia de Saúde da Família, ela não é só uma executora. Ela é a grande protagonista, a coordenadora de todo esse processo. Mas por que a APS é tão central? Bom, primeiro, pelo conhecimento do território. E principalmente pelo seu atributo mais essencial, a longitudinalidade. A equipe de saúde da família conhece a história daquele paciente, sabe quem é a rede de apoio, entende as dificuldades. É essa relação de confiança que é construída ao longo do tempo que permite um cuidado domiciliar que seja de fato efetivo e resolutivo. Então, para a gente poder atuar no domicílio, a equipe de APS precisa dominar essas competências. A avaliação tem que ser integral, não tem jeito. Tem que olhar para a funcionalidade, cognição, clínica e para o ambiente, porque o idoso é um ser biopsicossocial. O planejamento precisa ser individualizado, o famoso PTS, porque não tem receita de bolo para o cuidado complexo. A educação em saúde é talvez a nossa intervenção de maior impacto, porque a gente capacita a família a ser um agente do cuidado. E, claro, o acompanhamento clínico contínuo para manejar as doenças crônicas e evitar aquelas agudizações que mandam o paciente de volta para o hospital. Agora vamos para um ponto que, olha, é de extrema importância, tanto para a nossa prática clínica quanto para as provas de residência. Prestem bem atenção aqui. Nem toda atenção domiciliar é igual.
A política nacional define modalidades baseadas na complexidade do cuidado. E entender essa classificação é o que vai nos dizer qual é a nossa responsabilidade como equipe de APS e como a gente articula a rede. Esse quadro aqui é o mapa da mina. Ele resume tudo. A gente tem 3 modalidades, AD1, AD2 e AD3. A AD1 é de baixa complexidade e essa é responsabilidade direta nossa, da equipe de atenção primária. Já a AD2 e a AD3, que são de complexidade intermediária e alta, aí a responsabilidade é de equipes especializadas, a EMAP e a EMAN. Mas, e aqui tem um pulo do gato, mesmo nos casos de AD2 e AD3, a equipe da APS não lava as mãos não. A gente mantém a responsabilidade sanitária sobre aquele paciente porque ele continua no nosso território. O cuidado é compartilhado. Vamos focar na AD1, que é o nosso dia a dia. É a grande maioria dos casos, tipo 85% da demanda. O perfil clássico é o do paciente crônico, estável, mas que não consegue mais ir até a unidade de saúde. Pensa no seu João, nosso caso protótipo. Ele tem hipertensão e diabetes controlados, mas uma artrose severa nos joelhos que o impede de sair de casa. Ele precisa de quê? Acompanhamento, renovação de receita, orientações. A política fala em, no mínimo, uma visita por mês. Mas a lógica clínica é que são pacientes que a gente pode ficar mais de 30 dias sem ver e ficar tranquilo, sabe? Não são casos de urgência. Já a AD2 e a AD3 são o que a política prevê como, digamos, um mundo ideal para os casos mais cabeludos. A AD2 é para aquele paciente que precisa de cuidados mais frequentes, como o manejo de feridas complexas ou que usa oxigênio em casa. A AD3 é basicamente uma UTI em casa. É para paciente em ventilação mecânica ou em cuidados paliativos de alta complexidade. Na prática, a gente sabe que muitos municípios não têm essas equipes superestruturadas e quem acaba absorvendo parte disso é a própria APS. Mas é fundamental a gente saber que, pela política, a atribuição primária seria dessas equipes especializadas. Certo. Modalidades entendidas, vamos para a prática. Como é que a gente conduz o cuidado no domicílio? Bom, tudo, absolutamente tudo, começa com uma avaliação bem robusta e um planejamento que seja compartilhado. Não é só mais uma consulta, é uma verdadeira investigação do universo daquele paciente. A avaliação do idoso em casa tem que ser multidimensional. É a nossa avaliação geriátrica ampla, a AGA, adaptada para o domicílio. Não dá só para aferir a pressão. A gente precisa avaliar a capacidade funcional usando escalas como CATS para as atividades básicas e Lawton Broad para as instrumentais. Tem que rastrear a parte cognitiva com um Mini-Mental ou um MoCA. E, claro, avaliar as condições clínicas, dando uma atenção especial para a polifarmácia e para o risco nutricional. E um ponto crucial, mapear os aspectos sociais. Quem cuida, tem rede de apoio, como é a casa, tem risco de queda. É com base nessa avaliação completa que a gente constrói o Projeto Terapêutico Singular, o PTS. Ele é o nosso mapa de navegação. Primeiro, a gente faz um diagnóstico que vai além das doenças, incluindo problemas, necessidades e, muito importante, as potencialidades daquela família. Depois, a gente define metas que sejam realistas e, principalmente, pactuadas, o que é importante para eles. Em seguida, dividimos as responsabilidades, o que é da equipe, o que é da família, o que o próprio paciente pode fazer. E, por fim, a reavaliação periódica, porque o PTS é um documento vivo, ele muda o tempo todo. E na hora de definir metas e dividir tarefas, a gente precisa ter esse conceito na cabeça. Essa frase ilustra uma situação real. A filha de um idoso que fraturou o fêmur e se recusava a ajudar o pai a calçar os sapatos, insistindo que ele fizesse sozinho. Para quem vê de fora pode parecer crueldade, mas na verdade aquilo era a mais pura produção de autonomia. Nosso papel é justamente identificar o potencial do paciente e estimular, puxar por ele, para que ele mantenha a funcionalidade, mesmo que isso exija um pouco mais de tempo e esforço. Uma das nossas maiores missões no cuidado domiciliar é a prevenção. O domicílio, embora seja mais seguro que o hospital em vários aspectos, tem seus próprios riscos. E atuar de forma proativa para evitar essas intercorrências é o que vai garantir a qualidade de vida do paciente e evitar que ele volte para o hospital. Existem 3 grandes vilões que precisam estar sempre no nosso radar: quedas, lesões por pressão em pacientes acamados e a polifarmácia, com todas as suas iatrogenias. Quando a gente entra na casa de um idoso, nosso olhar clínico tem que funcionar como um scanner, sabe? O cérebro precisa automaticamente procurar. Tem tapete solto? A iluminação é ruim? Tem barra de apoio no banheiro? O calçado é inadequado? Tem um monte de frasco de remédio para dormir na mesa de cabeceira? Tudo isso tem que acender um alerta na hora. E para prevenir lesão por pressão, a educação do cuidador é a peça-chave. A gente tem que ser muito claro, muito prático. A mudança de decúbito a cada 2 horas é inegociável. A gente tem que ensinar o cuidador a usar um relógio, um cronograma para isso. Orientar sobre o uso de colchão pneumático, explicar como funciona. Falar da importância de olhar a pele todo dia,
principalmente nos ossos salientes, de hidratar a pele, de garantir uma boa nutrição com proteína. A gente tem que transformar o cuidador no nosso maior parceiro na prevenção. Agora sobre a polifarmácia, essa citação aqui resume uma experiência que, vamos combinar, todo mundo aqui já viveu. O famoso teste da sacola de remédios. A gente pede para a família trazer tudo que o paciente usa. E é aí que o show de horrores aparece. Duplicidades, medicamentos super inapropriados para idosos, seguindo critérios como os de Beers, interações perigosas, a reconciliação medicamentosa e a desprescrição, guiada por ferramentas como o Stop/Start, são intervenções de um impacto gigantesco que só a visita domiciliar permite fazer com essa profundidade. E, finalmente, a gente chega num elemento que pode definir o sucesso ou o fracasso de todo o plano de cuidado: o cuidador. Cuidar de quem cuida é cuidar do idoso. Se a gente ignora o bem-estar do cuidador, a gente está comprometendo toda a assistência. A sobrecarga do cuidador é uma intercorrência muito frequente que a gente precisa prevenir ativamente. É um estado de exaustão que detona a saúde do cuidador e, por consequência, a qualidade do cuidado. A gente tem ferramentas para rastrear isso, como a escala de Zarit, que ajuda a objetivar essa avaliação. A gente precisa sempre perguntar para o cuidador: e você como está? Está dormindo? Tem um tempo para você? E se a resposta for não, a gente tem que intervir. Discutir a divisão de tarefas, chamar outros membros da família para conversa, acionar o apoio social. Para fechar, uma das nossas tarefas mais importantes é empoderar a família com conhecimento. A gente precisa deixar uma lista clara e por escrito de sinais de alerta, os famosos red flags. A família precisa saber identificar o que é uma urgência, uma falta de ar súbita, uma confusão mental aguda, uma febre que não baixa, sinais de desidratação, recusa para comer por mais de um dia e, mais importante, eles precisam saber o que fazer. Olha, se isso acontecer, você tem que ligar para a unidade de saúde na mesma hora ou, dependendo da gravidade, ligar para o serviço de emergência. Isso garante uma resposta rápida e evita um desfecho ruim. E eu encerro com essa reflexão. A atenção domiciliar ao idoso é muito mais do que uma política ou um conjunto de técnicas. É um desafio, mas também uma oportunidade gigantesca de ressignificar o cuidado, de levar a melhor ciência e a maior humanidade possível para dentro do espaço mais íntimo das pessoas. A questão que fica para a gente é: como nós, na nossa prática diária, podemos contribuir para essa transformação? Muito obrigado!